Sheldon, seu microfone tá mudo. Obrigada, pessoal. Vou voltar aqui do começo, não tinha visto. Pessoal, para a gente começar essa aula, a gente tem que ter em mente que os gêneros e tipos textuais, eles se relacionam, porque eles vão se completar para formar um contexto. E por mais que eles existam de modo paralelo, eles partem de posicionamentos distintos. E é exatamente por esse fator que eles vão se completar nesses aspectos diferentes. A gente tem aqui que a tipologia textual, ela é uma categoria que se refere aos aspectos sequenciais e composicionais dos textos. E eles vão apresentar como as características aquelas que vão ser relacionadas às sintáticas, às lexais e às estruturais, de fato relacionadas à língua portuguesa. Desse modo, o que se pretende com essa categoria é que a gente consiga analisar a forma como os textos se organizam linguisticamente e de que maneira eles cumprem o papel comunicativo deles. Já os gêneros textuais, eles são uma categoria que eles vão priorizar os traços comunicativos diante dos contextos textuais e sociais. Porque, dependendo do gênero textual, ele vai influenciar uma dada organização dos textos. E a característica preponderante deles são as funções sociocomunicativas que eles vão apresentar no aspecto extralinguístico. Eu trouxe aqui para vocês uma tabelinha que vocês vão entender melhor, que é a relação dos tipos textuais com os gêneros textuais. Quando nós falamos do gênero textual, a gente vai estar falando dos gêneros narrativo, descritivos, expositivos, argumentativos, injuntivos. E quando a gente estiver falando do tipo, a gente vai estar relacionando a coisas mais específicas, que seriam quais são os tipos de textos que se relacionam com esses gêneros. A gente tem também que os gêneros textuais, eles são mais fluidos, mais mutáveis, porque eles vão sempre estar se adequando às novas necessidades sociais. Entretanto, todos eles vão obedecer às regras da natureza linguística e textual. Ou seja, esses tipos textuais, eles vão ser aplicados na construção e modificação dos gêneros textuais. Por meio dessa relação, vai ser possível que a gente estabeleça as combinações entre esses tipos textuais, que é exatamente esse modelinho que eu coloquei para vocês, que é um gênero se adequando ao tipo, ou, se a gente vê pela outra forma, é o tipo se adequando ao gênero. É importante que a gente tenha em mente que um tipo de gênero ele pode conter diversos tipos textuais. E esses tipos eles podem ter predominância de uns ou de mais de uns gêneros. Em alguns casos, a gente vai ter que é possível encontrar gêneros com uma tipologia específica, que mais para frente eu vou estar falando para vocês. Dessa forma, a gente tem que, quando a gente utiliza um gênero que pode abarcar um tipo textual diverso, a gente consegue encontrar diversas combinações e sequências linguísticas para construir o nosso texto. E essas combinações, elas potencializam o nosso poder de escrever, a nossa maneira como a gente vai arguir sobre algum determinado assunto. Daí eu trouxe aqui para vocês que um dos primeiros gêneros que a gente vai estudar vai ser, de fato, narrativo. E esse gênero, o narrativo, ele é um tipo de texto que ele esboça as ações de personagens num determinado espaço e tempo. Então, toda vez que vocês tiverem esse triângulo, personagem, espaço e tempo, a gente está falando de um texto narrativo. Geralmente, ele é escrito em prosa e nele são narrados alguns fatos e acontecimentos. Alguns exemplos de texto narrativo
são os romances, as novelas, os contos, as crônicas, as fábulas. E todos eles têm em comum justamente esse contexto, que vai ter os personagens dentro de um espaço e tempo. Na estrutura dele, a gente tem que ele vai ser desenvolvido por 4 etapas diferentes. A primeira que a gente chama de apresentação ou também de introdução, que vai ser nessa parte que o autor do texto ele vai apresentar os personagens, vai contar como que é o espaço, como que o tempo tá se desenvolvendo dentro dessa trama. Depois do desenvolvimento, vai ser o que vai ser grande parte da história, que é onde existe o foco nas ações dos personagens, que é o que vai modificando as coisas que estão acontecendo e compondo esse cenário, justamente, que ele narra na introdução. Depois disso é o clímax. Sempre em contos, em romances, em fábulas, vai existir essa parte durante o desenvolvimento, que é quando é o momento mais alto, mais emocionante da narrativa, que a gente conhece como plot twist nos filmes, por exemplo. E sempre vai ter um desfecho, que também é chamado de conclusão, e que é considerada a parte final, que é o fechamento da narrativa, que é onde, a partir desses acontecimentos, os conflitos eles vão se resolvendo. Não necessariamente a gente está falando sobre finais felizes ou sobre soluções propriamente ditas, mas é onde há um fechamento das ideias que foram narradas durante o decorrer do texto. Como eu disse para vocês, a gente tem aqui os elementos da narrativa, que o primeiro deles vão ser o narrador, porque é ele quem vai narrar essa história, quem vai contar o que está acontecendo. E esse narrador ele pode ser dividido tanto em narrador observador quanto em narrador personagem ou narrador onisciente. O narrador observador, ele está olhando de fora e narrando os fatos que ele estaria vendo, por exemplo. O narrador personagem é aquele que participa da história, ele vai contar as coisas em primeira pessoa. E o narrador onisciente é aquele que a gente sabe que existe, ele não está observando a história nem participando, mas ele consegue narrar de uma forma mais exemplificativa, menos inserida no contexto, digamos assim. Outro elemento da narrativa é o enredo, e o enredo ele vai ser a estrutura propriamente do texto. Vai ser a trama, o desenrolar das coisas que estão acontecendo e das ações dos personagens. Ele pode ser um enredo linear ou um enredo não linear. O enredo linear vai ser aquele que vai ter uma linha do tempo. Por exemplo, os fatos acontecem em sequência, existe uma noção cronológica de tempo. Já o enredo não linear pode ser uma narrativa que ela pode estar contando sobre diversos fatos ao mesmo tempo, que aconteceram em diversos tempos diferentes, em anos diferentes, datas diferentes, mas que de alguma forma elas fazem sentido para tá na narrativa. O terceiro elemento são os personagens. Como a gente disse no começo, é de extrema importância que eles existam, porque são eles que configuram um texto narrativo. E eles compõem também a narrativa de forma a complementar o que vai acontecer. Existem os personagens principais, que são chamados também de protagonistas e antagonistas, que a maioria das ações e também o desfecho da narrativa vai depender das atitudes que ele tem durante a trama. E os personagens secundários ou coadjuvantes são aqueles que vão ajudar a compor a trama, mas não de uma maneira essencial, apenas aparecendo de forma a completar mesmo. O quarto elemento é o tempo, e ele está relacionado justamente com essa contagem cronológica de marcação, que seria uma data, um momento específico. E o tempo ele pode ser tanto cronológico, que é essa linha do tempo seguida, onde vai acompanhar um calendário propriamente dito de fatos lineares e sucessivos, ou ele pode ser psicológico, que foi o que eu disse, que o narrador pode ir no passado, ir para o futuro e voltar, mas os fatos de alguma forma eles se complementam e fazem sentido para a narrativa. E o último elemento é o espaço, é na onde a narrativa ela vai se desenvolver. Ele pode acontecer tanto no ambiente físico quanto no ambiente psicológico, ou então no ambiente social. O ambiente físico seria, por exemplo, está acontecendo dentro de uma casa. O ambiente psicológico, ele pode acontecer em uma coisa que não é palpável, por exemplo, pode estar acontecendo na cabeça da pessoa. Uma narrativa bem interessante a respeito desse tempo
psicológico é a questão daquele filme, Divertidamente, que realmente trata essa questão de que o espaço de onde está acontecendo as coisas é dentro da cabeça da personagem. E o ambiente social poderia acontecer na rua, poderia acontecer numa escola, poderia acontecer numa sala de aula. Eu coloquei aqui para vocês os tipos de narrador que eu tinha falado anteriormente, agora mais específico, que o narrador personagem é aquele que vai fazer parte das ações, e geralmente ele vai ser narrado em primeira pessoa, porque ele de fato está participando. O narrador observador vai ser em terceira pessoa, porque ele está vendo o que está acontecendo de fora, de modo que ele não vai participar das ações de fato. E o narrador onisciente é aquele que conhece todos os personagens da trama. Ele não necessariamente ele está observando a história ou participando, mas ele sabe de cada um. E nesse tipo de história ele também vai ser narrado em terceira pessoa. Mas daí eu coloquei essa observação que ela é bem importante, bem um detalhezinho, que quando ele apresenta um fluxo de pensamentos dos personagens, ele vai narrar em primeira pessoa, porque é como se ele conhecesse tanto aquele personagem que ele está descrevendo, que ele está falando, que parece ser ele mesmo. Coloquei aqui também para vocês os tipos de discurso que podem ocorrer num texto narrativo. E a gente vai ter 3 tipos: o discurso direto, o discurso indireto e o discurso indireto livre. No discurso direto, vai ser a própria personagem que vai estar falando. Vai ser um discurso marcado por travessões, 2 pontos. É a própria fala daquele que participa. No discurso indireto, vai acontecer interferências do narrador na fala do personagem. Ou seja, é como se o texto fosse narrado em terceira pessoa, que não aparece a fala da personagem. É como se eu dissesse, Maria é uma personagem. Ao invés de colocar Maria disse, 2 pontos, hoje fui ao parque, o narrador vai dizer, Maria foi ao parque, conversou com tal pessoa e disse tal coisa. Ele reproduz a fala daquele que é o personagem direto da narrativa. No discurso indireto livre, vai ter a intervenção do narrador na fala dos personagens também. Só que nesse caso, ela vai fundir o discurso direto com o indireto. Vão ter falas diretas dos personagens e também falas que serão a intervenção do narrador. Ou seja, seria uma mistura dos 2 discursos anteriormente ditos. Certinho, pessoal? O texto narrativo, a gente costuma ver ele desde muito cedo, quando a gente começa a estudar o português, porque ele é um dos mais comuns e ele está mais presente nas nossas vidas. Porque a maioria dos filmes que a gente assiste ou dos livros que nós vamos começar a ser inseridos na leitura, eles tratam dessas narrativas, para que a gente possa ter essa noção de foco narrativo, de tipo de discurso, da estrutura de um texto, porque é a partir dele que a gente vai conseguir compreender os outros gêneros que virão a seguir agora. O segundo gênero que eu coloquei aqui para vocês é o texto expositivo. E o texto expositivo, o que ele vem a ser? Ele é um texto que vai visar a apresentação de um conceito ou de uma ideia. Ele é muito comum no contexto escolar e acadêmico, porque ele inclui formas de apresentação, como, por exemplo, seminários, artigos acadêmicos. Ele aparece também em congressos, conferências, palestras, pode aparecer em entrevista também, enfim. Coloquei aqui algumas características para vocês. No texto expositivo, o objetivo central do locutor, que é o emissor, é falar, explanar sobre determinado assunto. E ele vai fazer isso a partir de alguns recursos linguísticos. Esses recursos linguísticos podem ser a conceituação, que seria a exposição dos conceitos, vai ser a definição, que seria a explicação de temas relacionados ao assunto, por exemplo, o próprio conceito de definição do dicionário, do que vem a ser uma palavra, através de uma descrição, que seria uma análise mais ponderada sobre aspectos mais intrínsecos, mais minutos sobre o tema. Uma comparação, que a gente vai ver muito essa figura de linguagem na próxima aula,
que seria relacionar dois conceitos distintos, que eles podem se completar ou fazer uma interpretação diferente, mas que vocês possam entender. A informação, que seria uma reunião de conhecimentos, de dados. A enumeração, que seria a gente colocar em, por exemplo, uma lista, ordenar eles por itens, para que eles possam ser explicados, para que eles possam ser expostos. Daí eu coloquei para vocês que existem dois tipos de texto expositivo. Que seria o texto expositivo argumentativo, que é aquele que ele vai apresentar o tema e o emissor ele vai focar nos argumentos necessários para a explanação dessa ideia. Porque ele vai tentar te convencer de alguma forma, porque vai ter um argumento propriamente visível ou não necessariamente, pode ser que ele venha oculto. Mas de uma forma ou de outra, você vai entender que a exposição que está apresentando ali, ela vem com um argumento intrínseco, uma postura do autor. Agora, no texto expositivo informativo, o objetivo central vai ser simplesmente transmitir uma informação sobre um determinado tema. A gente pode pensar numa apresentação sobre os índices de violência no país, de modo que o conjunto de informações, de gráficos, de dados, de tabelas, eles apresentam uma informação sobre o problema, perdão, só que eles não vão defender uma opinião, eles vão apenas exemplificar o que está acontecendo, vão expor, de fato, qual é o problema. Eles aparecem muito em verbetes de dicionário, em enciclopédias, em entrevistas, como eu disse anteriormente. Daí eu coloquei aqui para vocês um verbete de dicionário, que seria o significado de nostalgia, e vem explicando o que vem ser aí. Isso, uma tristeza causada pela saudade de sua terra ou de sua pátria, melancolia, saudade do passado, de um lugar, etc. É a própria definição do que vem ser a palavra, é a exposição do conceito, certo? Depois disso, a gente tem o texto injuntivo. Esse tipo de texto, ele pode ser chamado de instrucional também, e ele está pautado na explicação e no método para a concretização de alguma ação. Ele vai indicar um procedimento para realizar algo, por exemplo, numa receita de bolo, numa bula de remédio, num manual de instrução, em editais, propagandas. É propriamente uma ação que você deve fazer para conseguir chegar num produto. Com isso, a função que esse texto vai apresentar é, de fato, transmitir para o leitor mais que uma simples informação, porque ele vai, sobretudo, instruir, explicar, mas sem a finalidade de convencer por meio de argumentos. Isso daí que diferencia ele do texto expositivo. Esses textos, eles incitam uma ação do destinatário, de forma que eles tendem até a controlar o que você vai fazer, porque vocês vão ver que o tipo verbal predominante é o imperativo, que vai exprimir uma ordem, e que também pode vir como forma de desejo, que vocês vão ver mais à frente. E dessa forma, esse comportamento ele vai fornecer instruções e indicações para a realização de alguma coisa. Eu coloquei aqui como característica que a linguagem desses textos ela vai ser sempre objetiva. E um dos recursos linguísticos mais marcantes e recorrentes desse tipo textual é a utilização dos verbos no imperativo, como eu disse, que vão indicar uma ordem. Daí eu coloquei, deixa eu ver se eu coloquei para vocês isso, os recursos linguísticos. Na receita de bolo, misture todos os ingredientes. Na bula de remédio, tome 2 cápsulas por dia. No manual de instruções, aperte a tecla amarela. Nas propagandas, vista essa camisa. Sempre os verbos vindo do imperativo, exprimindo uma ordem. Como característica desse gênero textual, eu coloquei aqui para vocês que ela abre a possibilidade para o leitor de decidir como proceder, que seria uma liberdade nessa atuação, na tomada de decisão. Mas ela vai fazer com que você permaneça dentro do que foi estabelecido. Por exemplo, em uma receita de bolo, tem vários comandos para você fazer ao mesmo tempo.
Não necessariamente eles vêm em ordem, você pode alterar aquilo, mas sempre dentro do que a receita está mandando. Daí coloquei para vocês de novo que é predominante os verbos no infinitivo, no imperativo e no presente do indicativo, porque vai ser algo que está acontecendo, algo que sempre que você vai ler vai ser atual. Ele tem um caráter instrutivo, porque ele procura fazer com que você realize determinada ação. E como eu tinha falado anteriormente, ele tem uma linguagem e uma estrutura simples, porque eles foram feitos para serem lidos rapidamente, para serem observados e concretizados de forma rápida, sem grande enrolação, para que vocês possam, enfim, conseguir chegar na ação desejada desde o início. O próximo gênero textual que a gente tem aqui é o texto descritivo. O texto descritivo, ele é um tipo de texto que vai envolver a descrição de alguma coisa, de algum objeto, de alguma pessoa, de algum animal, de algum lugar, de algum acontecimento. A gente pode utilizar esse tipo de texto, de gênero textual, aliás, para descrever qualquer acontecimento ou qualquer objeto que a gente consiga ver ou observar, enfim. E ele tem a intenção de transmitir ao leitor essas impressões e as qualidades daquilo que se vê, daquilo que se observa. Para isso, alguns aspectos a serem observados são de suma importância quando a gente vai elaborar esse tipo textual, que serão desde as características físicas ou psicológicas do que se pretende analisar, seja a cor, a textura, a altura, o comprimento, o peso, o tempo, a vegetação, até aquilo que a gente vê, se ela consegue, por exemplo, demonstrar emoção. Se a gente está analisando uma pessoa, como que essa pessoa está se sentindo? Qual que é o contexto que fez com que ela se sentisse assim? Seria uma análise mais aprofundada daquilo do que se vê. E nesse texto descritivo, quanto mais riqueza de detalhes, quanto mais impressões você conseguir captar daquilo que se observa, mais completo ele vai ficar. Eu coloquei aqui para vocês como características que ele vai trazer um retrato verbal, sempre verbal, porque ou ele vai ser descrito de forma falada ou escrita. Vai ter a ausência de ação, de relação de anterioridade e posterioridade entre as frases. Aqueles conectivos. Portanto, para que, por isso, eles não são necessários, porque a gente apenas está descrevendo o que está acontecendo. Não necessariamente precisa ter um elo entre as frases. Vai ter o predomínio dos substantivos, que é aquilo que dá nome às coisas, de adjetivos, de locuções adjetivas, os adjetivos para caracterizar, os substantivos para ajudar a caracterizar os adjetivos. Vai ter muita utilização de enumeração e comparação, porque você pode, por exemplo, estar vendo uma cesta de frutas, duas cestas de frutas, por exemplo, e fazer uma análise do que cada uma tem em comum e do que cada uma não tem, das cores, como que elas são representadas em cada uma dessas frutas. Vai ter a presença de verbos de ligação, que não necessariamente são esses conectivos que eu disse para vocês, por isso, para que são as preposições, a gente não vai utilizar, mas nós vamos utilizar, por exemplo, Maria estava triste, caminhava com lágrimas nos olhos, seus pés indicavam que não estava calçando sapatos, enfim. Serão verbos de ligação que darão sequência, mas não necessariamente explicarão o que está acontecendo. Eles podem estar flexionados no presente ou no pretérito, tanto faz, você pode estar descrevendo uma ação que você viu no passado ou do que você está vendo agora. E vai ter o emprego das orações coordenadas justapostas, que é o que a professora de português vai estar explicando para vocês. Eu não sei se já chegaram nessa parte da aula, mas vai ficar mais fácil quando vocês chegarem lá e ela for explicar claramente, com detalhes, o que vem a ser. Vocês vão lembrar do texto descritivo. A estrutura descritiva, ela vai apresentar 3 passos para a construção, que vai ser a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Na introdução vai ser a apresentação daquilo que você pretende descrever. O desenvolvimento vai ser a parte da substanciação e adjetivação, que vai ser quando você, de fato, vai estar realizando a descrição.
E na conclusão vai ser a finalização da apresentação dessas características que você abordou durante todo o texto. Coloquei aqui para vocês que a gente tem 2 tipos de descrição, que seria a descrição subjetiva, que vai apresentar as descrições sobre algo, mas ela vai evidenciar as impressões pessoais do locutor do texto. E são exemplos desses tipos literários repletos de impressões dos autores, são marcas muito características nos textos literários. Na descrição objetiva, o texto ele vai procurar descrever de forma mais exata, de forma mais precisa, as características daquilo que está se vendo. Ou seja, ele não vai atribuir um juízo de valor para as impressões do emissor. E a gente tem muito disso nos retratos falados, nos manuais de instruções, também vão aparecer nos verbetes de dicionários, nas enciclopédias. Lembrem-se sempre desse exemplo do retrato falado, quando a gente vai falar de uma descrição objetiva. A gente não pode colocar a impressão de como a gente achava que o foragido, que o réu, ele estaria se encontrando. A gente precisa de uma análise de como que ele estava no momento, de que roupas ele estava usando, de como que era o formato dos olhos, que cor que era o cabelo, certo? E por fim, na verdade não, por fim não, eu trouxe os exemplos aqui para vocês, com as 2 diferenças. Depois vocês vão ter um tempinho para ver com calma isso daí, já disponibilizei esses slides. E trata justamente disso. Essa descrição subjetiva, eu coloquei para vocês um trecho do livro da Essa de Queiroz, e ela traz toda a percepção que ela está tendo sobre aquele ambiente, sobre aquilo que se analisa. E já a segunda é uma descrição clara e objetiva daquilo que está acontecendo, que está se vendo. E por fim, eu trouxe para vocês aqui o texto argumentativo, que é o tipo textual, gênero textual, aliás, perdão, que vocês mais vão utilizar, que é justamente isso que vocês vão precisar para a confecção da redação de vocês no Enem. E esse texto dissertativo argumentativo, na realidade, que vai receber esse nome, ele é um tipo textual que ele consiste na defesa de uma ideia. E essa ideia ela vai vir por meio de argumentos, de opiniões, de explicações fundamentais sobre o determinado assunto. Esse texto tem como objetivo principal a formação de opinião no leitor. E, assim, ele é caracterizado por tentar convencer e persuadir o interlocutor da mensagem através da argumentação. Ou seja, vocês vão receber um título, um tema, e a partir das opiniões formadas, do conhecimento que vocês têm a partir daquele assunto, vocês vão criar um novo texto a fim de defender o ponto de vista daquilo que vocês acreditam, se vocês concordam ou não com o tema que foi apresentado. E, por fim, ainda, apresentar uma solução, uma possível solução para aquele problema. Por isso que ele é de fundamental importância. Daí eu trouxe aqui para vocês a estrutura desse tipo de texto, que ela é pautada na introdução, no desenvolvimento e na conclusão. Quando a gente vai falar sobre redação, eu não sei se a professora de redação ela já falou isso para vocês, o desenvolvimento do texto vai representar 50% de todo a sua produção, e a introdução e a conclusão vão representar os restantes, que seria 25 e 25. Na introdução, que a gente também chama de tese, vai ser o momento mais importante, porque é quando a gente vai colocar a ideia central, o tema, do que se fala, do que a gente está procurando abordar, qual que é a tese que a gente está defendendo. E nessa parte é muito importante que contenha as informações claras, objetivas daquilo que a gente vai se falar. Tem que ficar claro para o corretor, para quem vai corrigir a sua redação, do que você estava querendo falar desde o princípio, para ele poder ler o seu desenvolvimento e falar, é isso, o desenvolvimento está coerente com a tese, e quando chegar na conclusão, fazer ainda essa similitude. No desenvolvimento, que também é chamado de antitese ou antítese, vai ser a parte que a gente vai desenvolver a argumentação, que vai ser por meio de opiniões, que seriam dados, que seriam o nosso conhecimento que a gente tem a respeito desse assunto. E
nesse momento, é importante que a gente se posicione. Na verdade, não necessariamente se posicionar. Eu vou falar para vocês que existem dois tipos de antítese. Aquele que a gente vai decidir um ponto, que a gente vai escolher um dos lados da problemática, e também vai ter a antítese, que ela apenas vai comparar os pontos positivos ou negativos, ou duas opiniões diferentes, de dois doutrinadores diferentes, e vocês podem fazer esse fechamento na conclusão, que seriam encontrando uma solução para essa problemática. Como eu disse anteriormente, o desenvolvimento ele vai compreender 50% do seu texto. A tese é a mais importante, mas se o desenvolvimento ele não condizer com aquilo que você está expressando, que você quer apresentar, ele acaba por perder o valor e a credibilidade também. E na conclusão, é um fechamento também. É aquilo que a gente vai colocar como uma nova tese, que seria, de fato, como que a gente pode alçar olhares para o futuro para a gente solucionar esse problema que eles trouxeram para a gente. Seria a inserção de uma nova ideia de como que a gente pode ver de uma forma diferente aquele determinado assunto. Daí eu trouxe para vocês os tipos de dissertação, que seriam os textos dissertativos e argumentativos, que esse daí é o que eu estava falando para vocês, que é justamente a intenção de persuadir o leitor, de convencê-lo a respeito da ideia central, daquilo que vocês estão defendendo com argumentos e dados. E existe o texto dissertativo expositivo, que seria a exposição de ideias, de teorias, e não necessariamente ele vem com essa ideia de convencer o leitor, mas apenas de mostrar a problemática, de exemplificar essa problemática com palavras diferentes. Quando a gente fala sobre a produção desse texto dissertativo e argumentativo, a gente sempre para naquela questão: como que eu vou fazer um texto dissertativo e argumentativo? Nos vestibulares e provas do Enem, o tema da redação ele sempre vai ser apresentado através de textos motivacionais, motivadores, aliás, que seriam aqueles textos de apoio. E eles vão trazer assuntos relacionados com o texto atual, que vai ser sobre alguma problemática social, sobre algo que está acontecendo recentemente. O primeiro momento vai ser a gente ter essa análise de qual que é o tema escolhido, qual que é o tema, o que a gente sabe a respeito disso. Em um segundo plano, quais são os conhecimentos prévios que a gente tem sobre isso? A gente tem lido jornal, essa notícia tem aparecido muito em jornais. Por que as pessoas tanto comentam a respeito disso? E a partir disso, a gente vai ter o questionamento. Qual que é o problema específico sobre esse tema que eu vou de fato dissertar? Qual que é a abordagem que eu vou ter para mim? Depois disso, vai vir a busca de opinião e de conhecimento sobre o tema. Como eu já disse, ele vai trazer uma opinião daquilo que você acredita a respeito do tema. É muito importante que a gente tenha em mente que essa opinião ela não pode ser expressa em primeira pessoa do singular. A gente nunca vai falar eu penso, eu acredito, eu acho.